Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, como estão todos? Espero que estejam todos muito bem, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos. Bem, estamos ainda no sexto módulo das nossas aulas, a disciplina continua sendo Bibliologia e esta é a segunda aula, então vamos continuar falando um pouco sobre a Bíblia. E hoje o tema é a revelação da palavra. Nós vamos entender como é que a palavra de Deus se revela a nós. Esse é o objetivo. Então vamos falar rapidamente sobre este tema, tá? Revelação da palavra. Que livro fantástico que é a Bíblia, né? É um livro extremamente atual, apesar de ter sido escrito há tanto tempo. A Bíblia tem aplicações práticas e imediatas, promovendo transformação de vida e trazendo muito conforto aos corações entristecidos. Mas o que a Bíblia nos revela? Ela nos revela Deus, porque é Ele próprio falando conosco. Vamos entender o que ela fala sobre si própria. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia pode fazer com que nós nos tornemos sábios e é muito proveitosa para se nos dedicarmos em aprender através dela. Temos que ter essa disposição, esse interesse em aprender da parte de Deus. Ela não é uma charada, um enigma, muito menos Deus está brincando de esconde-esconde através dela. Muito pelo contrário. Ele quer que conheçamos a palavra dele e nos mantenhamos maravilhados com o que a Bíblia pode nos ensinar. Mas o que é a revelação? É a maneira que permite que o homem conheça aquilo que sozinho jamais aprenderia. Revelação é a operação divina que comunica ao homem fatos que a razão humana é insuficiente para conhecer. Ou seja, nós sozinhos não conseguiríamos entender. Por isso a palavra de Deus nos revela estas coisas. É, portanto, a operação divina que comunica a verdade de Deus ao homem. O diabo foi o primeiro ser a colocar em dúvida a existência da revelação. Podem ver lá em Gênesis 3:1, fala: "É assim que Deus disse?" Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Vejamos alguns argumentos. Ela é possível. Uma percentagem muito pequena de livros sobrevive além de um quarto de século, e uma percentagem ainda menor dura um século, e uma porção quase insignificante dura 1000 anos. A Bíblia, porém, tem sobrevivido em circunstâncias adversas. Olha só, em 303 a.C., o imperador Caio Aurélio Valério Diocleciano decretou que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados. A Bíblia é hoje encontrada em mais de 1000 línguas e ainda é o livro mais lido e mais produzido no mundo. Existem hoje cerca de 6 bilhões. A Bíblia ela é superior a qualquer outro livro do mundo. O mundo, com sua sabedoria e vasto acúmulo de conhecimento, nunca foi capaz de produzir um livro que chegue perto de se comparar à Bíblia. É um livro honesto, pois revela fatos sobre a corrupção humana, fatos que a natureza humana teria interesse em acobertar. É um livro harmonioso, pois embora tenha sido escrito por cerca de 40 diferentes escritores, autores, 40 diferentes escritores, como já vimos em outra aula, por um período de 1600 anos, ela revela ser um livro único que expressa um só sistema doutrinário e um só padrão moral, coerentes e sem contradições. A Bíblia é influenciadora. O Alcorão, o Livro dos Mormons, os clássicos de Confúcio, todos tiveram influência no mundo. Estes, porém, conduziram a uma ideia apagada de Deus e do pecado, ao ponto de ignorá-los. A Bíblia, porém, tem produzido altos resultados em todas as esferas da vida. Na arte, na arquitetura, na literatura, na música, na política, na ciência, etc. E as profecias são cumpridas. Muitas profecias a respeito de Cristo se cumpriram integralmente. A profecia a respeito da dispersão de Israel também foi cumprida. Da conquista de Samaria e preservação de Judá, do cativeiro babilônico sobre Judá e Jerusalém, sobre a destruição final de Samaria, sobre a restauração de Jerusalém e assim por diante.
A Bíblia é variada em seus temas, pois abrange aquilo que é doutrinário, devocional, histórico, profético e prático. A Bíblia é completa e nos adverte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Queridos, sem a santificação não há crescimento na revelação da palavra de Deus. Por isso temos que andar em santidade. A revelação produz a solidificação da verdade em nós mesmos. Quando temos a revelação da verdade, vamos crescendo em vários fundamentos, como entender melhor sobre o caráter de Deus, o trabalho de Jesus na cruz do Calvário e as promessas de Deus para nós. À medida que crescemos em maturidade, mais revelação e entendimento vamos adquirindo. Meus amados, desenvolvam o hábito da leitura bíblica. Hoje é muito fácil, pois além da leitura, podemos baixar aplicativos da Bíblia Falada. É fantástico isso. Enquanto estamos fazendo alguma atividade, podemos ir ouvindo a palavra de Deus. Aquilo vai penetrando em nossa mente, sabe? Qualquer atividade que estejamos desenvolvendo, aí o que acontece? É a palavra de Deus que vai penetrando em nosso subconsciente, na nossa mente, fazendo-nos melhores. E por fim, fazendo com que sejamos praticantes da palavra de Deus, que é o que temos procurado fazer, né? Temos tentado nos afastar do pecado e andar na palavra, nos preceitos, nos mandamentos do Senhor. Eu espero que esta breve aula nos ajude a abrir as nossas mentes e que possamos entender o quanto precisamos ouvir a palavra de Deus, o quanto é necessário que corramos atrás disso, que nos esforcemos para conquistar o reino de Deus, para que isso fique embutido nos nossos corações e nas nossas mentes, para que de fato possamos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Ok, meus amados? Que Deus abençoe a todos. Saudades imensas de todos vocês. Espero que todos se encontrem muito bem e fiquem à vontade para fazer alguma pergunta, retornar alguma mensagem. Enfim, fico à disposição. Deus abençoe a todos. Amo cada um de vocês. Muito boa noite.